Bom dia, turma! Hoje é dia 30 de janeiro. Já foi o primeiro mês, hein? Exatamente às 8 horas e 2 minutos. Mais um dia de live. Já chegou aqui a doutora Paloma. Já vou te mandar o convite aí, Paloma. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Freitas. Bom dia, Tarize. Vou mandar já aqui o convite para. Entre. Já te mandei o convite aí, Paloma. A gente já posta. Já tá por aí, né, Paloma? Só inverter a câmera aí. Como é que eu vou fazer isso, gente? Isso, Aqui. isso, pronto, aí, feito. Bom dia, doutora Paloma. Bom dia, professor Cristiano. Uma honra estar aqui. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas não está aparecendo a sua imagem. Não tá aparecendo a minha imagem? Não. Oxi, mas eu tô te vendo bem. Turma, vocês estão me vendo e estão vendo a Paloma também? Vocês estão vendo nós dois aí? Tá? Peraí. Cadê? Eu tô vendo bem você, Paloma. Pois eu tô me vendo bem, mas não estou lhe vendo, não. Tá tudo Tá. escuro. A Amanda falou: teremos a imersão? Sim, teremos a imersão daqui a 1 hora. Oi. Daqui a 1 hora. Pessoal, vocês estão Vamos me ver vendo? o que Eu é estou que vendo a o Paloma bem Instagram. aqui. Vocês estão vendo? A Tharise falou que está me vendo e vendo a Paloma. Vocês estão vendo nós dois, pessoal? Se vocês estiverem vendo nós dois, para mim está tudo bem. Certo? Paloma? Professor, eu vou sair e entrar de novo. Tudo Não, eu bem? tô te vendo, tá? Eu tô te vendo. Fica aí. Fica Ah, assim, vamos pois lá. pronto. Eu tô vendo você, tá Então, tudo deixa eu bem. sair lá primeiro. Eu Tá? tô vendo você, tá tudo bem. Paloma, para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é a doutora Paloma? Bom, eu sou filha amada do Pai, filha de Deus, mãe do Gael, do Pietro, esposa do Gleidson, gestora do Cardoso Advogados, aluna do professor Cristiano com muito orgulho, e sou uma pessoa que pensa em crescimento contínuo, porque eu tive acesso à mentoria do advogado 10X, que é do ecossistema do G10, e aí eu mudei minha mentalidade, minha forma de pensar, minha forma de agir, eu mudei. E aí eu sou uma Paloma de março de 2024, 25, perdão, que foi quando eu entrei no ecossistema. Março de 2025, eu era uma Paloma. Hoje eu sou outra. E tudo isso está ligado à ambiência e à mentalidade. A forma de pensar, agir e a forma de ser. Sendo sempre intencional em tudo que a gente faz. E eu tenho aprendido muito isso com o professor e com todos os colegas do ecossistema, do ecossistema. Muito bom. Paloma é de Teresina, no Piauí. Aliás, nós estaremos aí em Teresina no final do mês de fevereiro, dia 27, 28 e dia 1º de março, né? Como é que tá o preparativo aí, Paloma, para o nosso grande encontro? Professor, o nosso encontro aqui do evento vai ser dia 27, 28 de fevereiro e 1º de março. Mas no dia 26 de fevereiro, nós temos um encontro no auditório do TRE, onde o professor Cristiano vai falar sobre marketing e vendas, né? Já estamos organizando aqui a titularidade de cidadão piauiense, né? E também nós vamos ter o doutor Marcelo Gomide falando sobre reforma tributária para o advogado. E a gente está com muitas expectativas de lhe receber aqui. Nós estamos com expectativas de mudar o nosso game, de mudar a nossa advocacia, a nossa história. A Amanda perguntou onde vai ser o evento. O evento vai ser. Nós temos eventos, pessoal, agendado em Teresina, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Recife e tem mais uma cidade que eu não estou lembrando agora. Manaus, semana que vem em Manaus, depois Porto Alegre, eu não sei a ordem certa. Acho que é Manaus, Porto Alegre, depois Teresina, depois Goiânia, depois Recife. Eu sei que são umas 6 cidades. Então, se você é de Porto Alegre, digita Porto. Se você é de Teresina, digita Teresina. Se você é de Manaus, se é de Goiânia, vai ser muito bom. Paloma, diz uma coisa para mim. Você é advogada de previdenciária. Vamos falar um pouquinho da sua advocacia. Que área você atua? O meu ponto forte é o planejamento previdenciário, né? Indo aí para essa parte de empresários. E hoje nós temos em Teresina, Piauí, a nossa sede de previdenciário, no bairro de Seu, e agora a gente está indo para uma segunda sede, pensando nessa nova estratégia dos empresários, né?
numa área mais nobre. O que é que acontece hoje na advocacia previdenciária? Muita gente procura o previdenciário quando precisa. E o ideal é procurar antes de precisar. Explica um pouquinho isso aí. As O pessoas que acontece? procuram um advogado previdenciário quando elas estão precisando, que o ideal é procurar antes. Explica um pouco isso. Muito bem. O que acontece? Hoje, qual a mentalidade que eu tenho? Eu entendo que a advocacia previdenciária ela tem que ser preventiva e consultiva, e não necessariamente essa questão do contencioso. Por exemplo, o empresário adoece. Como se ficará a empresa por 60 dias sem um empresário? Entende? Então, tem que ter um planejamento estratégico, no sentido de estar com um planejamento previdenciário assertivo quando precisar do benefício do INSS. Mas aqui eu vou além, não só do INSS, mas também da Previdência Complementar, no sentido de que a Previdência Complementar é interessante pagar para os colaboradores, porque tem desconto lá na tributação da empresa, né? Isso também é um planejamento previdenciário assertivo. Por exemplo, estou com um cliente agora que vai morar em Portugal e está pagando imposto de renda retido na fonte, em relação ao domicílio. Aí vai morar fora, tem uma diminuição da alíquota de imposto de renda. A isenção de imposto de renda no caso de doenças graves, doenças câncer, AIDS, hérnia de disco, em algumas situações cardiopatia grave, que faz com que o segurado, a pessoa, seja isenta de imposto de renda. Então, acontece muito aqui no escritório, professor Cristiano, de empresários chegarem aqui, às vezes tem um colaborador que está passando por uma situação difícil, no caso de doença. E tem várias vantagens, não só do INSS, mas também, como eu disse, da Previdência Complementar, alguma espécie de seguro, né? Então, qual o nosso projeto? O projeto é organizar através de uma advocacia consultiva e preventiva, né? Então, não procurar o previdenciário apenas quando a doença acontece, mas se a doença acontecer, a gente consegue fazer um planejamento previdenciário, por exemplo, no caso de uma mãe que está com problema sério de saúde e não paga o INSS. Então, a gente tenta fazer um planejamento para que ela pague o INSS, recupere a qualidade de segurado ou garanta ela para ter direito ao benefício, por exemplo. Paloma, deixa eu te falar. Quais são os principais, para o advogado que está nos assistindo, que advoga no previdenciário ou que pretende advogar no previdenciário, tem muita demanda no Brasil, né? Quais são as ações que têm mais demanda? Por onde você, se fosse começar hoje no previdenciário, quais são as 3 ações de previdenciário que você faria? O que gera mais dinheiro no previdenciário? Vamos explicar aos colegas aí. Bora lá. Eu até me incluo nisso porque eu estou com um novo produto, né? Então, o que é que eu fiz? O colega que vai começar no previdenciário, ele tem que entender quem é o público-alvo dele, quem que ele quer atingir. Primeiro, ele tem que ter uma mentalidade que vai dar certo e pronto, tem que dar certo. Então, hoje, por exemplo, na minha sede hoje, eu tenho o BPC Loas, é o público que eu quero atingir, é os autistas. Então, primeira ação, BPC Loas. BPC Loas, eu quero atingir o quê? Autistas. Então, eu comecei a entrar em grupos de mães, né? Mães, como eu sou mãe, então, grupo de mães e me associar com pessoas que lideram movimentos no que se refere ao autismo, né? E aí, colaborar. Primeiro, servir nesses grupos para depois, né, vir o negócio como consequência. E aí, você se relaciona e vai cooperando para o bem. Começa a fazer palestras. Vamos fazer um gancho, né? Uhum. Entendam que existem 2 advocacias claras, né? Uma advocacia tradicional, antiga, todos nós viemos dela e todos nós respeitamos essa advocacia tradicional antiga. Mas existe uma nova advocacia, que é uma continuidade da velha advocacia. Existe uma velha, existe uma nova. A nova advocacia, o advogado precisa dominar conhecimentos técnicos, precisa ser um excelente advogado previdenciário, mas também precisa dominar novas habilidades. Precisa entender de tecnologia, precisa entender de vendas, precisa entender de marketing, precisa entender de gestão.
E nessa evolução, a parte de vendas é fundamental. Quando a Paloma fala que você precisa se relacionar, é que venda é relacionamento. Não tem como você fechar um contrato com o cliente que esse cliente não tenha confiança, não tenha um relacionamento, né, Paloma? Como é que você constrói isso para fechar esses contratos de BPC Loas? Bom, participando desses movimentos, servindo com palestras, indicando qual é o direito, quais são os direitos desse autista, né? No caso, no sentido de esclarecer e divulgar e informar, porque você tem que despertar a consciência. Muitas das vezes a pessoa não tem a consciência do problema ou a consciência da solução. Às vezes a pessoa nem sabe que tem esse problema. Então você, como advogado que quer atuar no previdenciário, tem que definir o público. Definir o público vai definir o lugar do escritório, porque isso tem que ser pensado. Por exemplo, hoje eu estou num escritório no maior bairro de Teresina. Então, meu cliente, ele está aqui no bairro. Já o Motor 2 vai ser numa área nobre. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Precisa Tá. definir o público, definir com quem você vai falar, certo? Exatamente. Definir o público, definir o lugar que esse cliente vai estar. Você tem que vender o que o cliente quer comprar. Também. Erro clássico em vendas é você querer vender aquilo que você quer vender e não aquilo que o cliente quer comprar. Sim, mas baseado na dor, porque todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma dor. Porém, você tem que ter a estratégia de divulgar a solução, porque as pessoas elas querem a solução. Por exemplo, no caso de BPC Loas, né? Nós conseguimos BPC Loas para um funcionário público federal. E ele achava, não, é impossível, e ele tem três filhos autistas. No caso, ele tem 4 filhos, o quarto está quase com diagnóstico de autista, e a gente conseguiu BPC Loas por 3 filhos autistas, ele funcionário público federal, com a tese da relativização da renda, né? Então, o que a gente tem que entender? Quero advogar no previdenciário, vou definir o meu público, o lugar do meu escritório, para que esse público ele vai para esse lugar. Outra, baseado na dor daquela pessoa, servir. Você vai servir com palestras, esclarecimentos, seja através da rede social, no Instagram, conteúdos, constância, diariamente você está ali publicando no seu Instagram para que aconteça a conexão e a mensagem, porque às vezes há um conflito. Até porque venda é conexão. O cara não vai te contratar se não tiver um tipo de conexão com você, né? Professor Cristiano, ontem, eu chegando aqui no escritório, tinha um pedreiro aqui do lado, fazendo uma reforma aqui numa casa da minha vizinha. E aí ele disse, você é advogada? Eu disse, bom, eu cheguei e falei, bom dia, porque se eu tivesse entrado no escritório sem falar com ele, sem olhar para ele, ele não teria falado comigo. Aí eu cheguei, bom dia, tudo bem com o senhor? Aí ele, bom dia, você é advogada? Eu, sim, nós somos aqui do direito previdenciário. Não, porque eu tô com uma dor nas costas, eu tô com uma dor aqui, eu quero saber se eu tenho direito a algum benefício. Pronto, pois venha cá, me dê seu contato, já peguei o número dele. Pronto, pois então, como o senhor está agora em horário de trabalho, quando o senhor finalizar, o senhor termina que horas? Não, meu trabalho aqui vai até às 4. Pronto, quando o senhor finalizar, o senhor já vem aqui no escritório para ser atendido. Mas se eu chego no escritório e não dou um bom dia, não me comunico com o pedreiro que estava fazendo a obra do lado, o que é que ia acontecer? Ele não ia falar da dor dele, ele ia falar para outro advogado, porque ele sentiu essa abertura de comunicação, essa comunicação de maneira leve. Eu falei, bom dia, tudo bem com o senhor? E aí ele disse, tudo bem, eu estou com esse problema. Talvez se eu não tivesse falado isso, não tivesse sido receptivo, ele não teria falado do problema dele. Onde é que o cliente está? O cliente do advogado previdenciarista. Onde é que o cliente do advogado previdenciarista está? Em todo lugar. Por exemplo, vendas. Vendas é um estilo de vida. Eu tenho como meta todo dia fechar um contrato. Todo dia eu tenho que fechar o contrato. Seja pelo Instagram, seja onde eu estiver. Então, por exemplo, estou no salão, vou me relacionar, vou conversar com as meninas. Sim, tu tá grávida, né?
Ah, menina, e aí? Como é que tá tua organização em relação ao salário maternidade? Não, eu nem pago o INSS, nunca paguei o INSS na vida. Eu não tenho direito, não. Eu disse, opa, peraí. Tem sim. Tem o milagre da contribuição única. Você pode contribuir. Sério, sério, você tem direito. Então, vamos fazer o seu planejamento. Então, vendas é estilo de vida. Às vezes a pessoa precisa. Aonde você aprendeu a ter essa mentalidade aí? Olha, eu aprendi essa mentalidade, para ser bem sincera, professor Cristiano, foi como sacoleira. Porque eu comecei a vender aos 19 anos, né? Eu ia muito para São Paulo para comprar essas coisinhas que tem por aí, para vender para as amigas da faculdade, para vender para os meus professores, bolsa. E aí eu tenho isso em mim, mas isso é treinável, né? Onde eu vou, eu tenho que vender. Então, por exemplo, eu estava aqui assistindo uma aula de direito constitucional, aí eu olhava para minha professora e dizia, no final da aula, professora, eu estou com uma bolsa aqui que é a sua cara. Então, a senhora tem que comprar essa bolsa de mim, porque vai deixar a senhora mais linda. Ela comprava a bolsa. Incrível, sempre dava certo. E aí, eu tenho esse estilo de vida. Por exemplo, ontem à noite eu fui no salão, eu fiz uma venda. Aí eu mando para minha SDR, ó, entra em contato, o problema dela é isso, isso e isso. Hoje a minha maior prospecção é exatamente em relacionamento. Tá, a gente tem, né, hoje 20% vem do Peraí, tráfego, já vamos chegar lá, né? peraí. Tá. Você falou que a primeira ação é BPC Loas. Qual seria a segunda ação previdenciária que você recomenda que o advogado faça para fazer dinheiro? Vamos falar de três aqui. Primeira, BPC Loas. Segunda, Salário maternidade. Toda esquina sal- tem. salário maternidade. Salário e maternidade, principalmente nessas lojas. Você vai ali numa loja, aí sempre tem uma mãezinha, uma mulher que está grávida. Você vai ali numa loja que tem 10 funcionários. E eu tô nem aí em São Paulo, eu peguei cliente de salário maternidade, taxista. O taxista, fechei planejamento previdenciário com o taxista do caminho, lá do hotel até a Faria Lima. Fechei por relacionamento, conversando. O taxista funcionário do Bradesco, né? E aí estava sendo taxista e ele não sabia que poderia fazer o período de averbação, porque ele trabalhou como menor aprendiz, e aí eu averbei esse período de menor aprendiz no CNIS e estamos trabalhando para conquistar a aposentadoria dele por tempo de Então vamos lá. contribuição, Primeiro, né? BPC Loas. Segunda ação, salário maternidade. Qual seria a Salário, terceira? planejamento previdenciário, pelo amor de Deus. Tem que ter. Planejamento. Agora, o seguinte, é um planejamento previdenciário estratégico. Não é aquele planejamento, assim, que todo mundo, o empresário já sabe. Ah, tenho que pagar o INSS? Tenho, beleza. Tudo bem, todo mundo tem essa consciência que tem que pagar o INSS. Mas é trazer a consciência, por exemplo, aí eu vou te dizer quais são as teses aqui, tá? É o período que essa pessoa trabalhou como rural. Por exemplo, na minha região aqui no Piauí, é muito comum as pessoas terem morado no interior até 12 anos de idade. Né? É muito comum que o pai e a mãe sejam aposentados como rural. E aí a gente consegue fazer um acerto do CNIS, colocando esse período de 0 ano até 12 anos de idade como tempo de contribuição no CNIS, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo que essa pessoa hoje seja urbana, né? Isso é um planejamento previdenciário. Eu recebi um cliente aqui que ele é aposentado no estado do Piauí como desembargador. Ele é desembargador aposentado. Só que ele não sabia dessa tese. Tudo bem, eu conquistei a aposentadoria dele de um salário mínimo no regime geral da Previdência Social. Claro que ele recebe o teto lá da aposentadoria do estado. Só averbando esse período rural. Inclusive, ele tem até o documento da terra, né? E ele ficou maravilhado, porque foi um salário, mas aí é uma coisa que ele não tinha, ele passou a ter. Outra tese em relação ao planejamento previdenciário. As contribuições como menor aprendiz. Antes, lá no passado, as pessoas começavam a trabalhar com 12 anos de idade. Hoje não, menor aprendiz é a partir dos 14 anos, né? Mas eu consigo averbar dos 12 anos de idade até
por 16 anos ou 18 anos, dependendo da situação, o trabalho como menor aprendiz. O menor aprendiz pode ser até 21 anos na empresa, né? Mas aí eu consigo levar para o CNIS para poder pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá. Muita gente não sabe disso. 3 ações: BPC Loas, BPC Loas, quem salário, está no auxílio, maternidade e planejamento previdenciário. Então, são 3 ações que o o colega que está BP começando a advogar no previdenciário, ele pode pegar que vai ter demanda. o BPC Loas com a tese da relativização da renda. Por que a relativização? Porque muita gente acha que não tem direito ao BPC Loas porque tem uma renda alta. O pai ou a mãe é funcionária pública do Estado ou da prefeitura, que seja. Aí já tem um contra-cheque alto. Certo? Ele já tem um contra-cheque alto. Aí tem filho autista. Não vou tentar o BPC Loas porque eu tenho renda. Declaro imposto de renda. E aí, com o critério, com a tese da relativização da renda, o que é que eu faço? Eu coloco uma planilha na petição e coloco todos os gastos daquela família. E aí, o que sobra não chega a ser um quarto de um salário mínimo, descontando lá energia, água, internet, enfim, plano de saúde. E aí a gente conquista esse benefício apenas no judicial, mas é uma boa tese, porque muitos advogados, quando chega esse problema, muitos colegas já dispensa logo. Ah, não, você tem renda, não tem direito ao BPC Loas. Não, você usando o critério da relativização da renda, costuma dar certo no judicial. No judicial. Já o salário maternidade seria o milagre da contribuição única. Por exemplo, a pessoa nunca pagou o INSS e descobriu que está grávida. Pode fazer uma única contribuição para o INSS e conquistar o salário maternidade. E olha que incrível, muita gente não sabe, muitas mães ainda tem outra possibilidade. Se essa mãe trabalha, é segurada empregada, trabalha numa empresa de carteira assinada ou ela é funcionária pública, ela pode receber do próprio órgão que ela trabalha e também do INSS, por essa tese do milagre da contribuição única. Por exemplo. Vamos avançando aqui. Então, 3 ações que você faria, se você estivesse começando hoje no Previdenciário: BPC Loas, salário e maternidade e planejamento previdenciário estratégico. Vamos ampliar um pouquinho, vamos ampliar um pouco. Quais são as 3 ações que você, como empresária, né, fará esse ano para você expandir os seus negócios? Por exemplo, vou lançar uma mentoria, vou publicar um livro, vou melhorar minhas redes sociais, enfim. Quais são as 3 ações que você vai fazer esse ano que você acredita que terão um impacto financeiro positivo nos teus negócios? Planejamento previdenciário para médicos, né? Por isso que eu estou indo para essa nova localização. Por quê? Porque, como eu aprendi com o professor Cristiano, dinheiro é frequência. Então, a gente tem que estar no lugar onde o dinheiro está. Eu aprendi com o senhor, professor. Então, é por isso que eu estou mudando essa mentalidade de ter um escritório apenas de bairro para ir para uma área nobre, no sentido de atingir esse novo público-alvo que já está chegando no meu escritório, mas eu sei que ele está lá na área nobre. Então, 3 ações. Número 1, planejamento previdenciário para médicos, tá? O projeto 360, que é exatamente um projeto para empresários, donos de clínica, de organização da advocacia consultiva e preventiva, despertando a consciência desse empresário para fins de estruturação de time. Isso aí seria um time, não seria exatamente eu. Então, a primeira ação é planejamento previdenciário para médico. A segunda é esse novo projeto que você está trabalhando para empresários. Correto, que aí vai ser um time nessa organização, que é o Protege 360. Vai ser um despertar da consciência da advocacia consultiva e preventiva através do compliance previdenciário, tá? Do compliance previdenciário, compliance trabalhista, qual é a terceira para a gente avançar? Então, a primeira é planejamento previdenciário para médicos, esse projeto para empresários, e qual a terceira? Sem dúvidas, desenvolver outros líderes, para que o motor 1 funcione necessariamente sem a minha presença de maneira total.
que a Paloma está querendo dizer? Existe um livro do José Salib Neto, que se chama A Estratégia do Motor 2. O livro fala o seguinte, em tese, resumindo para vocês, que a advocacia é um motor 1, e quando ela monta um braço educacional, uma mentoria, que eu defendo demais, que todo advogado deve ter um braço educacional no seu escritório, quando ela ativa o motor 2, né, ela automaticamente, esse motor 2, esse braço educacional, essa mentoria, ela traz bastante resultado e gera bastante negócio para o escritório. Paloma, você acabou de lançar um livro, né? Do pedido ao pagamento. Fala um pouquinho do teu livro. Qual é o nome do livro, Aline? O livro chama A Estratégia do Motor 2, do José Salib Neto. Estratégia do Motor 2, José Salib Neto. Mas, doutora, você acabou de lançar um livro, né? Fala um pouquinho do teu livro aí. Mostra o teu livro. Tá com ele aí? Espera aí, deixa eu pegar aqui o livro aqui. Eu deixo logo na recepção. Professor, eu lancei o livro do pedido ao pagamento, os 7 passos para conquistar um benefício de excelência, do nascimento, salário maternidade, à morte, pensão por morte. Aí vem também a questão do planejamento previdenciário. Bom dia. O que acontece? Essa questão do livro tem me gerado negócio, autoridade, graças à voz que eu ouvi, né? A voz do professor Cristiano. Todos os membros do G10 existem. Enquanto a doutora Paloma se organiza aí, deixa eu explicar aqui. Existem componentes de autoridade. Né? Existe um conceito que nós seguimos que é de Founder-Led Growth, com o empresário, dono do escritório, como principal canal de aquisição de clientes. Entendam que liderança é musculatura. Né? Liderança é musculatura. Então, o líder do escritório, ele precisa ter uma postura de Founder-Led Growth. O que é Founder-Led Growth? É se tornar um principal canal de aquisição de clientes para o escritório dele. Então, liderança é musculatura. Quando a doutora Paloma publica um livro, mostra o livro aí, Paloma, do pedido ao pagamento, os 7 passos para conquistar um benefício de excelência, ela se posiciona como a líder do escritório e cada vez mais reforça essa posição de principal canal de aquisição de clientes. Fala um pouco do teu livro. Esse livro eu escrevi com a alma e é uma carta de vendas para o meu motor 1, para o meu cliente final, que são essas 3 teses: PPC-LOA, salário maternidade e o planejamento previdenciário. Eu converso um pouco também com um advogado, colega advogado que está assistindo essa live, eu converso falando de setorização de escritório no início, falo de todos os benefícios e fecho ele sobre liderança. E mais, o método Cardoso, que é o meu método, que é tudo na vida que você vai ter que fazer, tem que seguir esses 7 passos. Conhecer, C, de conhecer o cliente. A, de analisar a melhor estratégia. Realizar o pedido de maneira assertiva. Desenvolver a melhor tese, né? Otimizar o resultado, da celeridade, da andamento. Seguir até a concessão. E orquestrar, né? No sentido de que esse é realmente Vamos recapitular, então, as fases do método Cardoso, né? Do direito previdenciário. O livro dela é Do Pedido ao Pagamento, os 7 passos para conquistar um benefício de excelência. Se você que está nos acompanhando e quiser comprar o livro, doutora Paloma, é só mandar um direct para ela depois. Vamos recapitular os 7 passos, Paloma. Bora lá. É o método Cardoso. Conhecer, analisar, realizar, desenvolver, conhecer, até às vezes eu esqueço. Cardoso, é os 7 passos. C, de conhecer, analisar, realizar, desenvolver a melhor estratégia. No sentido de que, se eu seguir os 7 passos, eu conquisto qualquer benefício. Qualquer benefício eu consigo conquistar, né? É os 7 verbos: conhecer, analisar, realizar, desenvolver, otimizar, seguir e orquestrar. O advogado que segue 7 passos, o que ele vai ter no escritório dele, na advocacia? Qual é o reflexo imediato disso? Ele vai ter um posicionamento no sentido de ter uma organização da máquina.
porque a gente precisa entender que a gente precisa entender de gente. A gente tem que entender de pessoas para formar times. Eu acredito que seja a maior dor do colega advogado é formar times, né? Então, quando eu consigo entender aquele perfil comportamental daquele colaborador, eu coloco ele, a melhor estratégia para ele, eu coloco ele no melhor lugar, né? Então, assim, você seguindo esses 7 passos, seja na setorização do escritório, seja na organização do teu time de comercial, seja na estrutura do que você vai vender, eu tenho certeza que é um método que dá certo. Porque se está dando certo para mim, vai dar certo para você, vai dar É certo para só, todo mundo. assim, isso chama metamodelagem, pessoal. É só um advogado entender o que o outro advogado está fazendo, Isso tentar mesmo. analisar a forma com que ele faz e modelar o seu negócio. O brasileiro tem uma mania, né? O brasileiro tem uma síndrome aí, né? De Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vou morrer assim, assim será, eu não vou mudar, né? E alguns falam que é uma tal de uma síndrome do vira-lata, né? Que o brasileiro, quando um outro advogado cresce, o outro, a vez do brasileiro apoiar o outro advogado, tentar aprender com esse advogado, tentar ver o que ele está fazendo. É isso que a gente defende aqui, pessoal. Quando você encontra um advogado que tem resultado, tenta entender o que ele está fazendo, como ele está fazendo. A nossa mentalidade aqui do G10 é: nós somos parceiros, nós somos companheiros, nós não somos concorrentes. A concorrência, pessoal, está no andar de baixo. A concorrência está no andar de baixo. Então, quando você compartilha com o teu colega advogado, como a doutora Paloma, que é nossa parceira do G10, você tem quanto tempo de G10, Paloma? Professor, parece que eu tenho 10 anos, mas eu só tenho, vou fazer um ano. Não. Mas o resultado que eu tive do G10, de março de 2025 até agora, janeiro, é sobrenatural. Eu vou dizer aqui para vocês o que eu conquistei. Eu Primeiro, lembro, eu lembro que eu insisti diversas vezes para você entrar, né? sim, porque aí eu estava, o Pietro tinha 4 meses, eu tinha aquela crença, né, de incapacidade, mas pelo contrário, os O filhos, eles brasileiro tem fazem crenças que funcionar, ele né? não pode prosperar, que ele é incapaz, Professor, que outro se eu advogado se lhe deu bem na disser, vida enganou alguém, né? olha, eu preciso lhe dizer isso, porque eu sempre achava assim, eu tô, né, no escritório hoje de bairro, né? Aqui eu nasci, cresci, né? Fui hoje morar no Alphaville aqui de Teresina. Primeiro, foi uma conquista também do G10. Porque, primeiro, eu conquistei meu livro, que Deus me livre, isso aqui é inexplicável. Você ter um livro é o sobrenatural. Mudei de endereço por É um, causa de é um, mentalidade. é um Eu, desbloqueio de eu, mente, né? eu fui lá na sua casa e aí eu tinha comprado um terreno e aí eu disse, não, vou construir com capital próprio. Eu disse, quer saber? Não, não posso esperar. O tempo que eu vou esperar, não vou esperar. Eu vou realmente me mudar. Fui na sua casa, 15 dias depois estava me mudando. Aí cheguei lá na Alphaville, outro que great. Quer dizer, a minha casa impactou na tua casa? Demais, Deus me livre. Até tudo organizado, tudo no lugar. Na hora que eu cheguei na minha casa nova, contratei uma personal organize. E aí ela organizou tudo em caixinhas, tudo, até o brinquedo das crianças, tudo é nomeado, tudo é nomeado. Lego, carrinhos, tudo organizado. Depois que eu vi lá na sua casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quer Nada dizer fora que do em lugar. um ano de G10 você conquistou o teu livro, você mudou de casa. O livro, mudei de casa. Meu Deus, relacionamento. Quando eu me mudei, foi outros relacionamentos com outras pessoas que está me gerando esse segundo projeto, professor. É sobrenatural. Olha, comecei a me relacionar com médicos, com pessoas que eu nunca imaginava que hoje ia estar que eu ia ter contato aqui no meu celular, de médicos, pediatras, entendeu? Que aí eu só mando uma mensagem, ei, e estou fazendo agora um evento para empresário, no dia 5 de março, só para empresário, baseado nas pessoas que eu conheço. Não tem tráfego, não tem nada disso. É só as pessoas que eu estou me relacionando. Relacionamento, né? E aí, esse evento já vai ser exatamente o meu motor 2, que é um braço Então, educacional. vamos lá. A educação vai ser para o empresário, Então, vamos lá. despertando a consciência. Vamos lá. Desde que você entrou no G10, É você, muita coisa. escreveu um livro, Tá. você mudou de casa, você Uhum. conquistou novos relacionamentos. Isso aí é o poder da ambiência, né?
Mudei minhas amizades totalmente, não perco tempo. E lá a gente tem um grupo de oração, né, de empresários. Eu sempre ia, mas eu ia com uma certa, assim, receio por não estar morando lá, né, aquela coisa. Hoje não, eu vou com mais leveza e tem me gerado negócios, no sentido de quê? Dos resultados que a gente vai tendo, né? A gente vai ganhando respeito, respaldo. Hoje, o meu nome chega primeiro e depois que eu chego. Na própria OAB, né? Porque as pessoas estão. Isso é posicionamento. E isso traz leveza para a gente. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo para crescer. E se a gente cresce, a gente leva pessoas. Então, essas pessoas, meu time, que eu sou muito grata ao meu time, hoje eu tenho um bom time, graças a Deus, sou muito grata que estão aqui também assistindo a live, porque ninguém cresce sozinho, a gente tem que reconhecer, né, e validar nesse sentido de que o time precisa acompanhar o líder. O time precisa acompanhar o líder, porque se eu não cresço, meu time também não cresce. Agora, se o time não cresce, está me atrapalhando minha vida. Não, Entende? o líder ele é referência, né? Quando você muda de ambiente, quando você publica um livro, quando você lança uma mentoria, você mostra para a tua equipe, para os teus liderados, vamos pôr assim, né? Que você tá evoluindo, está crescendo, né? Então quer dizer que em um ano de 10 você mudou de casa, publicou um livro, E e tem criou mais, novos e relacionamentos. tem mais outra Vamos lá. coisa. Criei um movimento elite jurídico. Hoje eu tenho, inclusive, tem pessoas aqui na live que vão estar logo mais um almoço de meio-dia no restaurante Pitanga, aqui em Teresina. Já tem 30 advogados inscritos, porque era para ser 30. Mas aí teve mais, só que a gente fechou para ter um tempo de qualidade com menos pessoas. Então, foram 30 advogados inscritos. Com o G10, eu conquistei o cargo de coordenadora de pós-graduação de gestão de escritório, já com esse pensamento empresarial, né, do compliance previdenciário. Hoje eu vou ser coordenadora, você não, já estou, né, coordenadora de um MBA, que inclusive o professor Cristiano vai dar a aula magna no dia 26 de fevereiro, né, nesse encontro lá no TRE, né, já vou lançar esse MBA hoje, que já é surpresa para essa galera, do movimento Elite Jurídica. E esse movimento tem aderido mais colegas advogados que estão aderindo a esse movimento, no sentido de que, de ter eu aprendi no ecossistema do G10 que você tem que servir muito, serve, para depois ser servido. Quando eu entendi esse game. Aliás, assim, networking, pessoal, é ser interessante, não é ser interesseiro. Quando Exato. você torna-se uma pessoa interessante, como o caso da Paloma, melhorou o escritório, melhorou a casa, melhorou a rede social, publicou livro, melhorou os relacionamentos, você está cuidando do teu jardim. Quando você cuida do teu jardim, aliás, acho que é um poema, eu acho que é Mário Quintana, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam, se chama Borboletas. Quando você cuida do teu jardim, você tende a atrair pessoas mais interessantes. Isso é a regra básica de networking, pessoal. Sim. Inclusive, professor, também eu com o G10, eu não posso deixar de falar isso, né? Eu aprendi a me vestir melhor, tá? A cuidar mais da minha aparência por conta do posicionamento, né? E aí, por exemplo, eu achava, acho que muitas mulheres vão se identificar comigo agora. Levanta aí a mãozinha quem vai se identificar. Eu achava que para a gente ser uma advogada, uma mulher chique, a gente sempre tinha que estar de terno, todo tempo de terno. E às vezes é o detalhe, é um brinco, um tipo de maquiagem, a cor do cabelo. Né? Então, assim, o que eu aprendi também na ambiência do G10, né? Que as mulheres são incríveis do G10, todo mundo muito bem vestido, né? Eu aprendi a me posicionar não necessariamente de blazer. Não precisa necessariamente estar de blazer para você estar se posicionando. Isso era uma crença limitante que eu tinha. Eu achava que para mim ser uma pessoa chique eu tinha que estar sempre de terno, calça, tudo bem o homem, né? O homem é bom porque sempre é o terno. Mas a mulher é a questão do acessório, o acessório que faz a diferença naquele impacto. Então, eu aprendi na ambiência do G10, que o professor Cristiano levou a gente para um palácio. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou lá me vestir nesse palácio?
E aí, isso é, sim, isso tem que ser dito, isso é um contraste. É um contraste para a gente, né? Dessa forma da gente estar se posicionando também na maneira de se vestir, porque a roupa fala. A Paloma, eu roupa preciso terminar a live daqui a 3, 4 minutos, que hoje nós tá. temos imersão online, a galera do G10, então, 9 Está horas em ponto eu vou mandar, 9 horas em ponto eu vou mandar o link lá no grupo para vocês acompanharem a imersão online. Tem mais de 1.000 advogados hoje em vários grupos, serão 2 dias, hoje e amanhã, de muito conteúdo. Vamos ser assim, rápido. Paloma, como é que você, na sua visão, qual é o principal erro do advogado hoje? deixar para depois a gestão de pessoas, de tarefas, de processos, financeira, gestão financeira, deixar para depois. E aí teu resultado fica para depois. É isso. E vai deixando a vida para depois, né? Uhum. Vai deixando a vida para Eu depois. organizo Depois a minha casa é, depois. esse Eu, depois chega rapidinho, né? E quando você para pensar, a vida andou, né? Como é que é. você, aonde você se enxerga? Onde a doutora Paloma estará daqui a 2 anos? Aí daqui a 2 anos eu me enxergo com o motor 2 funcionando. Eu vindo só uma vez no mês no motor 1, uma vez no mês, fazendo live com a minha supervisora e estando focada nesse projeto para empresários do Compliance. E sendo que o motor 1 está funcionando direitinho. A advocacia Né? continua funcionando normal e o braço educacional vai crescer, né? Paloma, indica um livro aí. Um livro que você leu, que você achou que esse livro foi bom. Para mim, hoje, eu entendo que o livro que mais impactou na minha vida foi o do Thiago Brunet. Né? Eu li todos. O que é que eu indico? Todos os Qual livros deles? O do Thiago Especialista em Brunet. Pessoas? Especialista em pessoas, como ganhar um mundo sem perder a alma, né? Então, todos os livros do Thiago, dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional. Sem Né? A dúvida. forma que a gente gasta ele é emocional. Então, eu acho que hoje o advogado ele tem que cuidar das emoções, o ser humano tem que cuidar das emoções, porque quanto melhor a gente estiver, melhor nossa família vai estar, melhor nossos colaboradores vão estar. E indico, lógico, o livro do pedido ao pagamento. Manda um direct para mim. E É. aí eu O vou te livro da falar. Paloma, pessoal, o livro da Paloma é só mandar mensagem, você que está no previdenciário, que é advogado no previdenciário, é só mandar mensagem para a Paloma, que a Paloma vai te mandar o link do livro. Então, o método Cardoso: conhecer, analisar, realizar, desenvolver, otimizar, seguir e orquestrar. Paloma, vamos falar um pouquinho, na tua visão, o que o ambiente do G10 impactou na tua vida e nos teus negócios aí? Tudo, professor. Assim, é como o livro que colocaram aí, é um oceano azul de oportunidades, é muita É. coisa. De repente, eu estou falando aqui com amigos que entendem, que são muito bons no tributário, né? E como eu estou indo já para esse motor 2, o que é que eu vejo? É um oceano de oportunidades. Eu li o relatório que o professor, o grupo mandou, e ali a gente está deixando, às vezes, negligenciando por falta de relacionamento. Então, a gente não pode perder tempo. Então, o G10. Dentro do próprio grupo tem relacionamento do G10 para você fazer negócio com eles, né? Então, aí é fazer o que tem que ser feito para dar certo. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, ponto. Porque criança faz o que quer, adulto tem que fazer, né, para poder dar certo. O Oceano Azul é a estratégia do Oceano Azul. Metade do livro é capa azul, metade é capa vermelha. Ele fala do advogado que está no Oceano Azul, ele se diferencia, ele é encontrado pelo valor, ele tem uma marca pessoal forte. O advogado é no Oceano Vermelho, ele é commodity, ele é um advogado como outro qualquer e ele é encontrado pelo preço, né? O G10 fez você aumentar seu faturamento? Sim. Inclusive, eu estou botando outro negócio por conta do G10, ambiência, relacionamento. O que é que eu entendo, professor? Estar no G10 é um privilégio. Estar sobre a liderança do professor Cristiano é como se você tivesse uma pessoa todo o tempo pensando por você. Não é como você estivesse. Tem uma pessoa pensando no teu crescimento 24 horas, porque se eu cresço, o professor cresce, e se o professor cresce, eu cresço. E quem não cresce, desaparece. Né? Então, o estar no G10 é um privilégio, é você mudar em todos os aspectos, mas é preciso participar, é preciso ter ação. Né? Porque aí, se você não tiver ação, você não tem resultado. Então, estar no G10 é um novo mundo. Pronto, o G10 é a nova advocacia.
O poder do ecossistema é muito poder na irmandade. Você tem irmão. Nada é mais forte que o ecossistema, né? A Fernanda pergunta, qual é o nome do livro? O livro chama Estratégia do Motor 2, do José Salib Neto. Paloma, eu preciso terminar a live em 1 minuto para organizar aqui a mentoria. O G10 funciona? Totalmente. Agora tem que ter o quê? A palavrinha-chave, palavra-chave da nossa live, até para mim também aqui. Professor, tem que ter a palavrinha-chave, relacionamento. Para ter o quê? Negócios, novos negócios. Então, a palavra-chave é a gente saber se comunicar para ter bons relacionamentos, para a gente conseguir uma alavancagem no nosso negócio. Até e assim eu creio. Você dentro do G10 você tem relacionamento com 250 advogados, né? Define o G10 em uma palavra. Ambiência. Ambiência, mentalidade, transformação, sobrenatural, é tanta coisa, gente. Não dá para pensar. Se você pensar muito, tem outro que não pensou muito e entrou. Né? Então, assim, não tem o que pensar, é agir, é decisão. Eu decido ser uma pessoa melhor. Eu decido avançar. Eu decido vencer. Eu decido vencer porque muita gente depende da gente. Então, a gente tem... A vida tem que dar certo, né? A vida tem que dar certo, o motor 1 tem que dar certo, o motor 2 tem que dar certo, o 3 e os outros demais tem que dar certo. Paloma, tá feliz? Eu tô feliz, muito feliz, mas acima de tudo, sabe o que é que eu penso? Que a humildade faz você chegar em mesas que você jamais sentaria. E o relacionamento é fruto da humildade e da comunicação. A gente não pode mais negligenciar com a comunicação. E comunicação é treinável, graças a Deus. Pessoal, sigam a doutora Paloma Cardoso. Daqui a 10 minutos começa a galera do G10, pessoal. Encontro vocês daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos começa a nossa imersão. Amanhã, sabadão, nós temos imersão também, mas amanhã, às 8 horas, nós teremos live aqui com a doutora Leila Gonçalves. Paloma, obrigado, tá bom? Te vejo daqui a 10 minutinhos, Paloma. Sou muito grata pela sua vida, viu? Obrigada. Paloma, obrigado, tá bom? Galera do G10, vejo vocês daqui a 10 minutinhos. Paloma, um abraço. Outro.